Programa Câmara na TV. A Câmara Municipal de Matão realizou nesta segunda-feira, dia 18 de março, a 7ª sessão ordinária de 2024. Durante a sessão, foram aprovados em regime de tramitação comum 4 projetos de lei ordinária. Os vereadores apresentaram ainda 10 indicações e 2 requerimentos de pedidos de informação à empresa Águas de Matão, além de um requerimento de votos de congratulações para com o diretor da Casa da Agricultura, Sr. Luiz Pedro Antônio, pela agilidade e prestatividade nas solicitações relativas às necessidades do município. Entre as propostas aprovadas estão os seguintes projetos, aprovados em segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 1 de 2024, de autoria do vereador Paulo Bernardi, que institui o Programa de Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde para a realização de acolhimento a vítimas de violência doméstica, denominado Capacitando Quem Acolhe. A capacitação prevista no programa abrangerá os seguintes temas: noções básicas sobre violência doméstica e suas diferentes formas, abordagem humanizada no acolhimento de vítimas, procedimentos legais para o encaminhamento de casos de violência doméstica às autoridades competentes, rede de apoio existente no município para atendimento às vítimas e noções básicas de direitos humanos e cidadania. Projeto de Lei número 2 de 2024, de autoria da jovem parlamentar Ana Clara Inácio Costa e apresentado pelo presidente China Calabrese. O PL autoriza a criação de política pública de fomento aos cursinhos pré-vestibulinhos e pré-vestibulares, de natureza popular, com o objetivo de democratizar as oportunidades educacionais à população que se encontra em situação de maior vulnerabilidade social e econômica, oportunizando o ingresso em diversas universidades e ensinos técnicos, visando o aumento da quantidade de jovens profissionalmente qualificados. Vale lembrar que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Matão acontecem às segundas-feiras, a partir das 19 horas, na Sala das Sessões Vereador Aldo Gorgatti. A população pode acompanhar as sessões presencialmente online por meio do site www.câmaramatão.sp.gov.br e pelo Facebook www.facebook.com/cmmatão. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas, por que ele tem esse nome de tribunal? Será que tem réu, promotor, juiz e advogado como um tribunal comum? É isso que vamos descobrir agora. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um tribunal mesmo, do jeito que a gente vê na televisão? Não, talvez não seja igual ao que vocês veem na televisão, mas é um tribunal. E é um tribunal permanente e perante esse tribunal comparecem todos aqueles que mexam com dinheiro público, com patrimônio do Estado, que gerenciem, administrem bens, dinheiros, valores. Então, realmente existe um julgamento, mas não é do jeito que a gente pensa. Vamos ver se eu entendi como funciona esse tribunal? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é chamado de tribunal, porém, não julga cidadãos comuns nem resolve brigas. As sessões podem contar com advogados, mas não tem júri. O TCE está ali para julgar a prestação de contas feita pelos municípios, pelo Estado e por pessoas e entidades que prestaram serviços aos órgãos públicos. Ou seja, ele decide se os gastos com o dinheiro público foram feitos de forma correta ou não. Caso o TCE aponte algum erro nas contas, o representante do setor público é convocado pelo tribunal para dar explicações sobre seus gastos. Se ao final do processo de defesa o TCE decidir que as contas realmente estão irregulares, o tribunal pode aplicar uma multa, determinar a devolução de dinheiro aos cofres públicos ou até encaminhar o processo para outras autoridades analisarem. TCE de São Paulo é o juiz que vai decidir se o dinheiro público foi gasto de acordo com as regras. Agora eu entendi que tipo de tribunal é o TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau.
Uma das principais atribuições do vereador é legislar para seu município. Legislar consiste em apresentar uma ideia à discussão, melhorá-la com a ajuda dos interessados e transformar essa proposta em lei. Na condição de lei municipal, ela vira obrigação, compromisso que deve ser cumprido pela administração e pelo povo do município. Pela lógica de federação, os deputados federais e senadores fazem leis nacionais para todo o país, os deputados estaduais para o estado e o vereador faz leis para o município. Uma das leis mais importantes do município é a Lei Orgânica. Ela segue princípios da Constituição Federal e estabelece como a Câmara de Vereadores se relaciona com a Prefeitura e com os cidadãos. Por exemplo, quem pode apresentar projetos de lei, a quem e quando prestar contas e como a Prefeitura se organiza. Na Câmara de Vereadores, em seu processo legislativo, os vereadores podem apresentar propostas de alteração da lei orgânica, podem ainda apresentar projetos de lei sobre outros assuntos e, em alguns casos, projetos de resolução e de decreto legislativo. Mesmo com nomes diferentes, todas essas normas possuem um conteúdo comum, alteram direitos e deveres dos políticos, da administração e do cidadão. Ponto muito importante dos direitos legislativos do vereador é a definição do plano diretor. O plano diretor é uma regra de ocupação do território do município, que determina quais atividades podem ser exercidas em cada região, quais são as áreas comerciais, residenciais e industriais. Por consequência, um plano diretor projeta as necessidades de infraestrutura da cidade, como as expansões das redes de água e esgoto, asfalto, energia elétrica, construção de creches, escolas, hospitais e postos de saúde. Lembramos que o município não é subordinado ao Estado ou à União, mas também não pode determinar regras sobre todos os assuntos públicos. É preciso obedecer à Constituição Federal. E, segundo ela, a principal atribuição dos municípios é cuidar de assuntos de interesse local. Assim, o vereador pode legislar no âmbito do seu município sobre o ordenamento territorial, transporte urbano e coleta de lixo. Também faz parte das atribuições do vereador decidir sobre impostos municipais, criação de cargos e aumento de remuneração na administração municipal, estrutura administrativa da prefeitura, questões orçamentárias, criação e organização de distritos, entre outros temas. Mas o município não pode decidir sobre definição de crimes, sobre policiamento, sobre direitos políticos e outros temas, pois estes são de competência da União ou dos estados. Ainda sobre os direitos de legislar, devemos lembrar que a Constituição Federal reconhece a iniciativa popular para leis nacionais, isto é, a possibilidade de um grupo de eleitores apresentarem projetos de lei ao Congresso Nacional. Assim, os municípios também devem reconhecer a iniciativa popular. A forma como essa iniciativa pode ser exercida está especificada na lei orgânica de cada município, e a sociedade deve se organizar para conhecê-la e atuar na apresentação de projetos. Legislar é, então, a criação de direitos e obrigações, algo fundamental para organizar sua cidade. Assim, vamos pensar como estão as leis no seu município. Quais delas poderiam ser melhoradas? Que leis você gostaria que os vereadores da sua cidade criassem? Eu acho que leis de incentivo à cultura e à educação. Tipo, leis que valorizem mais a vida, porque também eu sou contra o aborto. Acho que os vereadores, as autoridades governamentais deveriam mudar, assim, a educação. Cuidar da saúde e asfalto, mais escola. Ônibus, né? Porque a gente anda 3 quilômetros de manhã para pegar um ônibus todo dia. Podia ter uma lei, né, para consertar isso, né? Que leis você gostaria que os vereadores da sua cidade criassem? Uma lei que pudesse punir as pessoas que destroem a própria cidade, né? Uma lei que obrigasse o prefeito a manter a saúde para o povo. Criasse uma lei para segurança e saneamento básico e estudo, que isso é muito importante para nós. Para comentar as sugestões apresentadas, devemos lembrar que o Brasil é uma república federativa com 3 níveis. Para manter a unidade nacional,
Há áreas definidas pela Constituição Federal, nas quais as leis gerais só podem ser estabelecidas pela União. Nesses casos, os estados e os municípios podem legislar para complementar aspectos específicos de aplicação local. Por exemplo, o governo federal aprova a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os estados e os municípios podem aprovar leis que a complementem para suas redes de ensino, como a Lei de Organização do Sistema de Ensino e do Plano Municipal de Educação. Uma lei municipal de incentivo à cultura com recursos municipais pode existir. Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo são cidades que há 20 anos ou mais contam com leis de estímulo a atividades culturais. A sugestão relativa à valorização da vida e à penalização ou não do aborto se insere em campos sobre os quais compete exclusivamente a União legislar. São as áreas do direito civil e penal. Mas isso não impede que outras importantes iniciativas legislativas municipais sejam adotadas para promover a valorização da vida, especialmente por meio da oferta de serviços de saúde pública com qualidade. Se o Sistema Único de Saúde se estrutura de acordo com normas federais, a Constituição e suas leis regulamentadoras, o município pode e deve estabelecer normas específicas de funcionamento e atendimento à população, rotinas de trabalho dos servidores municipais da saúde, carreiras para esses servidores e uma série de outras disposições que assegurem a qualidade dos serviços. A Lei do SUS dá aos municípios a atribuição de normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. Os conselhos municipais de saúde devem ser instituídos por lei. Como muitas outras, a cidade de Salvador, na Bahia, dispõe em lei de um Código Municipal de Saúde. A penalização de atos de vandalismo e destruição do patrimônio é também matéria de competência legislativa da União. São os campos da segurança pública e do direito penal. Mas os municípios podem definir medidas adicionais de segurança pública. Muitos instituíram, por meio de lei, as guardas municipais, que se destinam a proteger os bens, serviços e instalações dos municípios, como em Fortaleza, no Ceará, Paranaguá, no Paraná, e Goiânia, em Goiás. No campo do saneamento básico, a lei federal, mas o município deve anotar iniciativas legais, como a aprovação de uma política municipal de saneamento e do Plano Municipal de Saneamento. São exemplos das cidades de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, São José dos Campos, em São Paulo, e Três Barras, em Santa Catarina. Problemas relativos à infraestrutura e às vias urbanas se relacionam com o plano diretor, que deve ser objeto de lei municipal. O asfaltamento e as condições de conservação das vias têm sido objeto de legislação municipal específica, estabelecendo obrigações e critérios de qualidade. Campinas e São Paulo e Dourados do Mato Grosso do Sul têm leis sobre esse assunto. A concessão do serviço de transporte público coletivo municipal é atribuição específica do município e deve ser regulada por lei. Essa norma deve abranger as questões práticas do processo de concessão e os critérios de qualidade da prestação de serviço para garantir os direitos dos cidadãos a um transporte digno e eficiente. Enfim, há um vasto campo de ação legislativa para as câmaras municipais. Como se pode perceber, as sugestões que ouvimos são, em sua quase totalidade, muito pertinentes. Isto evidencia que a cidadania brasileira cada vez mais compreende o verdadeiro papel do Poder Legislativo Municipal. A discussão entre cidadãos interessados e vereadores traz muitas ideias, propostas e energia para mudanças. Quem faz a cidade são os que moram nela. Neste capítulo, vimos que a função de legislar é fundamental para organizar o município. As relações entre cidadãos, Câmara de Vereadores e Prefeitura devem respeitar as leis estabelecidas. Vimos também que as leis mais importantes do município são a Lei Orgânica e o Plano Diretor. Programa Câmara na TV.